Value trades, Forex CFDs and commodities. Desde já seja bem-vindo para mais um webinar. Hoje vamos falar como operar em suporte e resistência. É um método que eu aprendi ao longo dos anos. É um método simples, pessoal, e não é um método difícil de se aprender, não. É um método de uma forma muito simples mesmo, que qualquer pessoa, desde que seja uma pessoa que esteja começando no mercado, seja uma pessoa iniciante, ela consegue aprender e consegue operar com esse método. Bom, eu quero pedir por gentileza que, se você sabe o que é suporte e resistência, talvez tenha alguma pessoa na sala que ela não sabe o que é suporte e resistência. Então, se eu falar por alguns minutos termos básicos, não fique se preocupando que nós vamos chegar no que é o objetivo de hoje, ensinar então a forma correta. Então eu vou, em certos momentos, vou falar algumas coisas básicas. Você que sabe aí já o que é suporte e resistência, eu peço a sua compreensão e vamos chegar no objetivo de hoje. Beleza? Vamos lá, pessoal. Eu não coloquei nenhum slide aqui porque eu quero mesmo mostrar aqui na prática para vocês. Bom, eu creio que da maioria das pessoas que estamos aqui, acho que 2, 3 ou 4 pessoas, porventura não sabe o que é suporte e resistência. Mas eu creio que da maioria, todo mundo já deve ter operado com suporte e resistência. O que acontece é que muitas pessoas, ao operarem com suporte e resistência, elas não conseguem identificar ele da forma correta. Ele não consegue achar uma boa entrada com ele, com suporte e resistência, e acaba fazendo entradas erradas que levam somente a ter stop. E daí começam a ocupar o seu sistema de trading, trade system, ou muitos chamam de plano de trade plan. Veja só, para você começar a ter consistência no mercado, começar a, vamos dizer, 3, 4 meses de consistência, você tem que pegar uma estratégia fixa, montar no sistema e ficar somente nesse sistema. Porque uma pessoa que muda de galho em galho, ela não vai conseguir ter consistência no mercado. Uma pessoa que fica mudando de estratégia em estratégia, ela não consegue ter consistência no mercado. Então, eu vou passar esse sistema para vocês, vou explicar tudo certinho, e eu vou pedir para você que quer ter consistência no mercado, para você que quer começar a alavancar seus resultados, para começar a ter a sua porcentagem da sua conta aumentando e ter mais lucro do que perca, você vê esse webinar e siga a estratégia somente no que for passado aqui. Não fica pulando de galho em galho, somente opere através então de suporte e resistência. E vai afim. Não é uma semana de estratégia que vai definir você no mercado. Não é 2 semanas que vai definir a sua estratégia no mercado. Então vamos lá. Suporte e resistência, para você que não sabe, em termos básicos, suporte é uma linha, né, uma linha horizontal, onde que o preço ele chega ali e ele não encontra força suficiente para passar. Ele não consegue, os ursos não conseguem fazer com que o preço caia, não encontram força para fazer o preço cair, e quem toma conta então é os touros, e naquela região de preço eles mandam o preço para cima. Mas nessa região acontece uma intensa briga. Geralmente, os touros e os ursos, os compradores e os vendedores, eles estão em uma intensa briga. Veja só, eu estou aqui no gráfico dólar-ien e M15. Veja só, a gente tem uma resistência aqui. Para exemplificar o que eu acabei de falar. A resistência nada mais é do que os touros que mandaram o preço para cima, que são os compradores, chegou aqui em cima e eles encontraram uma força vendedora. Essa força vendedora, ela é chamada por muitos de urso, por força de vendedores, por diversos nomes que as pessoas intitularam. E chegando perdão, somente o nosso amigo ali não está escutando nada ou todo mundo está escutando? Ou somente o nosso amigo? Por gentileza, pode me dizer? Ele disse que não está escutando nada. Alguém pode me responder? Beleza, obrigado, William. Então deve ser
Beleza, então deve ser só o nosso amigo ali. Vamos ver. Vamos continuar, pessoal. Vamos lá. Continuamos. Veja só, pessoal. Então, o preço ele subiu aqui para cima com a força compradora. A força compradora ela é denominada de touros. Quando ele chegou aqui em cima, pessoal, ele encontrou os ursos e mandou eles de volta para baixo. Em termos simples, para você entender, é como se você jogasse uma bola de futebol no teto da sua casa para cima, ou uma bola de basquete, você jogasse ela para cima no seu teto, ela batesse no chão, quando ela quicasse no chão, ela pegasse novamente uma força e batia mais uma vez no teto. Aí ela perdia totalmente a força e ia quicando no chão até ela parar. Assim é o mercado. Ele se movimenta com os compradores lançando o preço para cima. Quando chega em uma certa região, que a gente vai denominar de resistência, ou se você quiser dominar como teto da sua casa aí, ele vai chegar, é brincadeira, ele vai chegar e vai pegar essa região e vai cair. Mas, nem todas as vezes ele vai chegar nessa região ali, quando ele formar aí, então a resistência, e quando ele voltar novamente nessa resistência, ele vai cair. Então a gente tem que filtrar esses momentos, ver quando forma o suporte e resistência e a gente fazer a nossa entrada. Então vamos lá. Para exemplificar para você o que é resistência, para você entender de uma vez por todas o que uma vez é resistência. Resistência, pessoal, é um determinado nível de preço, onde o mercado ele vai chegar ali, pode demorar anos, mas ele vai passar ali, e é um determinado nível de preço onde o mercado vai encontrar uma certa força ali e vai considerar e vai começar a entrar uma força vendedora. Ou seja, na resistência o mercado está subindo, mas vai chegar num nível de preço, que ele não vai mais conseguir força para subir. Ele não vai ter força mais para continuar a sua subida. E o que vai acontecer? Ali ele vai parando, vai deixando velas de indecisão, e aí ele começa a cair. Dando então início a uma queda. Porém, quando a gente está numa rodovia, pessoal, quando a gente está numa rodovia com o nosso veículo, a gente vai andando numa rodovia com uma velocidade de 120, 140 km por hora. E aí você vê um caminhão na sua frente. Quando você vê esse caminhão, você está andando muito rápido, você freia bruscamente perto daquele caminhão. E o seu carro vai começar a andar devagar. E aí você vai parando o seu carro e depois você dá uma acelerada e ele continua a andar novamente um pouco mais rápido até ultrapassar aquele caminhão. Respondendo a dúvida do nosso amigo ali, veja só, eu vou chegar nessa parte de desenhar no gráfico de linha. Paciência, depois eu chego lá, beleza? Veja só, o mercado também não é diferente. O preço ele vem com uma aceleração, com velas muito fortes, e quando ele chega para formar o primeiro topo, que é formado então aí a resistência, ele encontra uma força ali e ali ele não consegue passar mais. E aí ele forma o primeiro topo. E o que acontece quando ele forma o primeiro topo? Como ele desacelerou, o preço sofreu uma desaceleração, ele dá uma recuada como a gente viu aqui, que ele recuou, e aí então ele começa a acelerar novamente para pegar então aí um impulso para ver se ele consegue ultrapassar dessa vez aqui então essa resistência, ou se ele vai respeitar e vai voltar a cair. Beleza? E o suporte então é o inverso disso. Suporte é o inverso do que nós falamos. Aqui a gente tem um suporte, e o suporte, ele então teve uma certa força de queda, que é denominada pelos ursos, que veio acelerando, e quando ele chegou aqui, ele encontrou então, nesse determinado nível de preço, uma força aí que o mercado ele não conseguiu considerar isso como interessante, né? Para o mercado, para as pessoas que estavam operando naquele momento, não acharam isso aqui interessante. Não estava muito bom. Então, veio então uma força compradora, os touros, como não
estavam mais gostando que o preço estava caindo, não acharam interessante, eles vieram com a sua força compradora, começaram a comprar, pegaram o stop dos que estavam vendidos e começaram a lançar, então, para cima, podendo dar para a gente uma oportunidade de compra. Aí vem aquela dúvida básica. Eliel, de onde, de tudo isso que você acabou de falar, em qual momento eu vou entrar, em qual momento eu vou sair? Eu entro no primeiro topo, formou lá uma barra de baixo, um candle de baixo, perdão, formou um candle de baixa, e daí já retraiu um em seguida, eu entro ali comprado? Não, ali o mercado ele está formando aqui no caso, então, para a gente o suporte. E aí que vem aquela questão que muitas pessoas não conseguem saber o momento certo de entrar em um suporte e de saber o momento certo de entrar em uma resistência. Por gentileza, para sanar todas as dúvidas, alguém, porventura, não conseguiu aí captar ou ainda estar com dúvida do que é suporte e resistência para a gente já ir para a parte do método operacional? Tem alguém, por gentileza? Aí já deixamos tudo sanado aqui e vamos em frente. Beleza? Você pode ir no chat, digitar aí, tranquilo. Beleza, vamos lá então. Veja só, pessoal. Eu utilizo um método de operação e suporte e resistência totalmente diferente da maioria das pessoas. O meu método de operar suporte e resistência é como um sniper na guerra. O que um sniper na guerra ele busca? Ele busca um tiro perfeito, um tiro que acerta o alvo e o alvo já vem a morrer. Ele busca o tiro perfeito, na hora certa, no momento exato, ele dá o tiro, o alvo vem a cair, e aí ele vai para o próximo alvo. Ele vai para a próxima pessoa. Isso é um sniper na guerra. Então, eu dentro do mercado Forex, todo o mercado de renda variável, eu busco traçar o suporte e resistência, e no momento certo, eu dar o tiro perfeito, a operação perfeita, né, no modo de dizer, para que ela venha a ser no momento exato, ela venha a ser certeira, no momento em que o mercado está pronto para obedecer aquilo lá, e aí, então, eu venho a lucrar. O que acontece, pessoal, é que muitas pessoas, elas dão a ordem, depois que o momento certo que confirmou para elas entrar, ou elas dão a ordem antes de confirmar, ou depois que a ordem já chegou no alvo, aí elas vão dar a sua ordem. E muitas pessoas fazem isso. Veja só, a gente tem essa resistência aqui. A resistência ela foi firmada, o primeiro topo, ela foi firmada nessa região aqui. O primeiro topo, ele foi firmado, pessoal, nessa região aqui. Coloquei em amarelo para ficar melhor. Eu vou aproximar um pouco aqui. Ó, ele foi firmado nessa região em 113.971. Beleza? E nessa região aqui, ele formou para a gente, então, a nossa resistência. Beleza? O primeiro topo é aquele que sempre vai mostrar para a gente onde que está nascendo, então, uma resistência. E aí, então, ele parou ali, fez o primeiro topo, caiu, voltou um pouquinho e deu uma queda, onde que ele veio e formou, então, um primeiro fundo, nascendo um suporte e voltou a subir. Veja só, se fosse você estivesse operando nesse exato momento, você entraria onde? Você entraria esperando essa vela aqui confirmar a queda, ou entraria com ela quando ela respeitou aqui? Muitas pessoas já teriam entrado quando a vela já estava subindo. Não, vou entrar aqui mesmo. Está subindo, o preço está subindo, já está subindo, uma hora ele vai ter que cair, Quem sabe entrou já na metade da vela aqui, na metade do candle. Já entrou aqui na metade do candle e achando que o preço já ia cair. Aí o mercado deu um sinal para a gente. Ó, fulano, veja só, anteriormente eu fiz um topo. Por que não? Eu não posso respeitar esse topo agora e vir a cair. Se antes eu encontrei uma barreira ali, tinha um batalhão de guerra ali, que não deixava eu passar, e eu vir a cair, porque agora esse mesmo batalhão de guerra, ele não vai estar aqui me impedindo de passar. Esse batalhão, no caso, o exemplo seria os ursos não deixando os touros passar.
E aí, nós, traders, que buscamos entrar como um sniper, a gente vai traçar a nossa linha simples aqui e a gente vai esperar duas entradas. Muitas pessoas, quando traçam suporte e resistência, eles esperam uma entrada, que é quando respeita. Eu não, eu busco duas entradas. E você, a partir de hoje também nas suas operações, começa a buscar dois tipos de entrada. Eu vou esperar que o mercado ele faça dois movimentos. Um dos dois movimentos ele vai ter que fazer. Ele não vai ter que ficar somente parado em cima dessa linha o tempo todo. Um dos dois movimentos ele vai ter que fazer, que é um movimento em que ele vai romper essa resistência e que é um movimento que ele vai respeitar essa resistência. E eu, no mercado fazendo esse movimento, eu vou buscar poucos pips, poucos pontos ali, questão de 100, 120 pontos, retiro o meu lucro, saio fora e deixo o resto se matar. Como assim, Eliel, deixa o resto se matar? O resto vai brigar para pegar dinheiro. Eu já peguei o meu, fiz o meu dinheiro e caiu fora. Veja só, como assim? Eu trabalho da seguinte forma. Veja só, o primeiro topo, eu vejo o preço subindo, eu já ligo o alerta. Não, está chegando no momento em que ele vai chegar perto dessa resistência. Então, eu vou ficar alerta que se ele respeitar, eu vou vender. Se ele respeitar essa resistência, eu vou ficar alerta que eu vou vender. Mas eu não vou ficar esperando somente a venda. Eu vou ficar alerta também que, como o mercado não é perfeito, ele vai romper também. Mas vamos lá. Estou aqui operando de boa, o mercado chega aqui e respeita a minha resistência. Respeitou aqui essa resistência, e aí eu falo, não, eu vou abrir uma ordem de venda. E bem nesse candle que está aqui agora, eu vou marcar com uma setinha para baixo, eu vendi. Bem no final desse candle, eu vendi então. Foi bem no final, no fechamento dele aqui, eu vendi. Aonde que ficaria o meu lucro? Muitas pessoas falam assim, Eliel, eu vou buscar o fundo aqui embaixo. O mercado tem condições de descer até o fundo aqui embaixo? Ele tem condições de chegar até o fundo aqui embaixo? Temos um topo duplo aqui, mas ele tem condição de chegar até aqui embaixo? Será que ele vai encontrar força suficiente para chegar aqui embaixo? Aí está aquela pergunta. Eu abro a minha venda esperando ele chegar aqui embaixo, nessa região. E se ele não chega, vira-me e estopa. Como que vai ficar a minha ordem? Ela vai ficar no prejuízo. Aí que está a questão. Você vendeu aqui, nesse candle. Onde vai ser o seu take? Seu take, ele vai ser somente de 100 pontos. Podendo você levar ele somente até 150 pontos. De 100 a 150 pontos. Aí, mas somente isso? Somente 100 a 150 pontos? Você não acha muito pouco isso? Calcula-se que um trader faça 3, 4 operações por dia. E dessas 4, você sai com 3 vitoriosas. Você tem 450 pontos de lucro. Uma você perdeu. Poderia ter fechado em 600 pontos. Uma você perdeu. 450 pontos está bacana. Então, veja só. Eu vendi buscando 150 pontos. Vendi aqui. Onde que eu vou levar o meu... Espera aí. Onde que eu vou levar o meu take? O meu take vai ficar aqui, ó, 150 pontos. Ele vai ficar em 113,820. Aí já tá bacana para mim. Eu vendi, acho que é Eduardo, não, Jair. Onde eu vendi nessa linha aqui, no fechamento desse candle de alta aqui, ó, bem grandão aqui, ó, de 210 pontos. Foi quando ele respeitou a resistência. Eu falei anteriormente, eu vendi buscando 150 pontos. Não está aparecendo aqui, é só um exemplo, beleza? Para você poder utilizar quando você fizer as suas operações enquanto é real ou enquanto é demo. Veja só, então eu vendi para buscar 150 pontos. Acho que chega, né, pessoal? Acho que ele chega a 150 pontos. Mas aí tem um porém. O mercado, ele sempre dá uma violinada. Você já deve ter ouvido esse termo, violinada. Que ele está descendo, de repente ele estoura lá para cima. Mas não estoura poucos pontos, não. Ele estoura mesmo lá para cima. E aí o pessoal que está vendido, geralmente muitos não costumam usar stop.
não costuma usar stop, e a violinada, bum, leva aí então o cara lá para cima. Aí vem uma questão, como a gente vai buscar poucos pontos, a gente não vai entrar com 0.01, vai buscar 150 pontos com 0.01, vai buscar 200 pontos com 0.02, o dia inteiro você faz 2 operações, você vai sair com $4 de lucro. Aí não vale a pena, né? Aí que está uma questão. Você vai trabalhar com o seu gerenciamento de risco, você vai trabalhar, eu tenho 2.000 numa conta, então eu posso abrir até tanto em lote. Então eu vou abrir aquele tanto, acreditando que vai ser certeira a minha operação. Não existe 100%, é claro, né? Você vai perder uma e vai ganhar 2 ou 3, mas aí você não vai também usar o lote máximo da sua conta. Se tem uma conta de 1.000, você vai tirar 10% da sua conta. Ou seja, eu posso abrir, então, 10% de lote. Uma conta de 1.000, você poderia abrir com um lote padrão de 1.0. 10% desse 1.0 daria 0.10. Aí valia a pena você vender buscando 150 pontos, que aí você ganharia $15 nessa operação. Beleza? Deu para entender? Então aí você faz o cálculo. O valor da sua conta, você divide ele aí, então, em 10 aí, em um lote padrão, aí você vai ver aí quantos que você pode abrir. Você não pode arriscar mais que 10% da sua conta. Aí é o 10%. 10% eu digo lote. Aí vem a questão do stop. Beleza? Mas aí o stop você vai trabalhar também de acordo. Para que usar stop? Se seria. Não, cara. Não pense nisso. Aí vem a parte que eu vou falar do stop. Veja só, cara. O stop, vamos dizer que tu está vendido, essa vela está caindo. Essa vela está caindo. 67 pontos. E por incrível que pareça, Donald Trump está lá na Casa Branca e ele assina um decreto sem você saber. Não passou em nenhum jornal, nada. Ele assina um decreto que os Estados Unidos vai injetar tanto na economia. E aí o dólar, ele dá aquela valorizada e em vez dele continuar essa queda, ele sobe 700 pontos. E você estava sem stop. Ele sobe 700 pontos. Como que ficaria a sua situação com um lote alto, sem stop, pegando 700 pontos contra você? Como que fica a situação? Vai doer, né? Vai doer o coração. E veja só, agora vem a parte principal. Porque você falou que, para que stop? Na verdade, o sistema ele é simples. Você pode usar stop, ou você pode também não usar o stop. Veja só, você tem duas opções. Uma, você deixar o seu stop aqui em cima das sombras, que é o que a maioria dos traders de hoje em dia fazem, deixar o stop aqui em cima da sombra, que é algo que eu não oriento você a fazer. Você pode fazer, deixar ele em cima dessa sombra aqui, 50 pontos, ou a segunda opção em que vamos trabalhar é você esperar que duas velas fechem contra a sua posição. Vamos lá. Vendeu, subiu 2 velas contra você, você fecha a sua posição. Beleza? Mas aí vem aquela questão, e se a vela for de 500 pontos cada uma? Dá 1.000 pontos. Aí vai quebrar a sua conta, vai estourar com a sua conta. Aí nós vamos trabalhar com a estratégia com stop de segurança. O que é o stop de segurança? Você já deve ter ouvido falar no stop de segurança. Você determina uma região de preço que você acredita que naquele exato momento o preço não vai chegar lá. Impossivelmente ele vai chegar lá. E aí você determina de 150 a 200 pontos essa região de preço que ele não vai chegar lá. E na metade dessa região de preço, você vai posicionar o seu stop. Um stop de segurança caso as duas velas que subiram foi muito grande. Pode ter soado um pouco estranho. Eu vou exemplificar para vocês entenderem.